PodTalks, o podcast do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Venenos e Antivenenos. Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou Nestor Oliveira, biólogo e apresentador desse podcast que leva conhecimento e ciência para perto de quem tem curiosidade sobre os animais peçonhentos. No episódio de hoje do quadro Pergunte ao Especialista, a gente continua ouvindo as vozes da comunidade de Santa Rita, em Iraquara, na Bahia. As perguntas que você vai escutar foram feitas por estudantes da Escola Municipal Artemísia Rodrigues Nogueira durante mais uma atividade do Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Bahia, com o apoio do InovaTalks. E hoje temos convidados especiais. A doutora Clara Guerra, bióloga e pesquisadora da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, e o Hugo Dantas, estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e estagiário na FUNED, onde atua no serviço de bioquímica de proteínas de venenos animais. Vamos começar com a pergunta do Antunes, que quer entender melhor sobre os venenos das cobras de importância médica do Brasil. A pergunta dele foi a seguinte: Meu nome é Antônio Souza Silva. Eu queria saber sobre qual é a especialidade de cada veneno das 4 cobras que tem que ir para o hospital caso você for picado por elas. O que o veneno da cascavel faz na pessoa, o que a da jararaca também faz, a da coral e da surucucu. Olá, Antunes, tudo bem? Aqui é Clara, vou tentar responder suas perguntas, né? Muito obrigada por ter feito elas. Bom, pelo que eu entendi, você está querendo entender melhor o que cada uma dessas cobras faz de diferente quando ela faz uma picada na pessoa, né? Qual é a diferença dos sintomas causados? Bom, o acidente mais comum que a gente tem são com as jararacas. E o efeito que elas causam é primordialmente no sangue, ou seja, ele vai deixar o sangue da pessoa sem coagular. Junto com isso, esse veneno da jararaca também pode deixar as paredes dos vasos sanguíneos mais finas, o que faz com que a pessoa tenha hemorragia, que pode ser bem no local que a cobra picou, ou ela pode ocorrer também em outros lugares do corpo. A surucucu, por sua vez, causa sintomas muito parecidos com os da jararaca. E, às vezes, o médico pode até confundir esses dois tipos de acidente. Porém, a surucucu pode também apresentar outros tipos de sintoma, como tontura, pressão baixa e dor abdominal. Já as cascavéis e as corais, elas vão ter sintomas bastante diferentes das jararacas e surucucus. O veneno das duas, ele é mais neurotóxico, ou seja, ele vai afetar o sistema nervoso da pessoa. No caso da cascavel, é um veneno também que vai ser tóxico para os músculos, então a pessoa geralmente, além de ter tonteira, ela fica sonolenta, ela também pode sentir muita dor no corpo, porque o veneno da cascavel, ele vai atuar em cima dos músculos da pessoa, né? Além disso, numa complicação, o veneno da cascavel também pode comprometer os rins, né, levando a uma insuficiência renal. O veneno da coral também vai ter esse efeito neurotóxico, vai deixar a pessoa sonolenta, muitas vezes com a visão turva. E também o veneno da coral, ele pode causar bastante dor. E um outro sintoma que é bastante perigoso, que ele pode causar paralisia. E se essa paralisia atingir os músculos que nos ajudam a respirar, ele pode levar a uma parada respiratória. Bom, espero que eu tenha te respondido, que tenha dado para entender um pouquinho mais das diferenças dos venenos das diferentes serpentes que a gente tem no nosso país. Muito legal, né? Cada veneno tem uma ação diferente no nosso corpo. E entender isso é essencial para salvar vidas. Agora, vamos ouvir o Hugo, que respondeu às dúvidas de 2 estudantes, o Victor e o Enzo. O Victor estava curioso sobre os dentes das cobras. Meu nome é Victor, tenho 12 anos, eu moro no Lapão 2. E minha pergunta é, por que as cobras têm dente grande e outras têm dente pequeno? E por que as que têm dente pequeno faz mais estrago? E aí, Vitor, tudo bem? O tamanho do dente das serpentes é uma característica que varia de espécie para espécie, adquirida ao longo da evolução desses animais. No geral, a maioria das serpentes possui dentes pequenos e bem finos, quase como agulhas. Quem se destaca por ter dentes maiores são as víboras, serpentes da família Viperidae, como a jararaca e a cascavel. Elas possuem um par de dentes bem grande na parte da frente da boca, que são as presas inoculadoras de veneno. Lembrando que os dentes das serpentes são assim muito finos porque elas não usam eles para mastigar,
pois elas engolem os animais inteiros. Então, eles funcionam como anzóis, apenas para fisgar o animal e evitar que ele escape. Então, Vitor, por estrago, imagino que você quis dizer gravidade do ferimento, mas isso depende muito. Serpentes com as presas maiores, como as víboras, causam um ferimento bem grave justamente por causa da ação do veneno. Já as serpentes de dentes pequenos, como as jiboias, apesar de não terem veneno, também causam um machucado bem feio quando picam, porque seus dentes são virados para trás, então isso costuma rasgar mais a pele da vítima. Então, independentemente se a serpente possui dentes grandes ou pequenos, apesar do quadro de ferimento ser distinto, ambos possuem suas gravidades e requerem cuidados médicos. Interessante demais. Nem sempre o tamanho do dente é o que importa. Já o Enzo também mandou uma pergunta que muita gente já deve ter feito. Vamos ouvir. Meu nome é Enzo Levi, eu tenho 10 anos e minha pergunta é por que as cobras enrolam no corpo da gente, mas não mordem, e porque tem uma cobra que tem uns buraquinhos, mas tem outras que tem, e porque ela tem 4. Oi Enzo, tudo bem? Vamos lá, essa ação de se enrolar no corpo da vítima é chamada de constrição, e nem toda serpente faz isso. Algumas mais emblemáticas são as jiboias, as pitons e as sucuris. Elas são serpentes muito grandes e fortes e não possuem veneno, então elas usam o tamanho e a força corporal para bater as presas por estrangulamento, e só depois as engolem. Porém, elas podem sim dar bote e picar um alvo para se defenderem. Bem observado! Toda serpente possui narinas na ponta do focinho, mas algumas espécies possuem outros buraquinhos na mesma região, que são as fossas, ou fossetas. São órgãos termorreceptores que são sensíveis às mudanças térmicas no ambiente. Então essas serpentes, que no geral possuem uma visão bem ruim, contam com a ajuda dessas fossas para identificar possíveis presas ou predadores no ambiente, a partir do seu calor corporal. Quase como uma visão infravermelho que a gente vê nos filmes. Muito legal, né? É isso aí. Cobras são animais fascinantes e cada detalhe do corpo delas tem uma função. E assim a gente termina mais um episódio do nosso quadro Pergunte ao Especialista. Agradecemos à doutora Clara Guerra e ao Hugo Dantas pelas respostas cheias de conteúdo e, claro, aos estudantes que fizeram perguntas incríveis e cheias de curiosidade. Também gostaria de agradecer à mestranda Ana Cecília Ribeiro, do Serviço de Toxinologia da FUNED, pelo apoio à equipe de divulgação científica durante a produção desse episódio. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá! Este podcast é uma produção do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Venenos e Antivenenos, sob a coordenação do professor Dr. Carlos Olortegui, da Universidade Federal de Minas Gerais. A coordenação das atividades de produção e divulgação científica, incluindo este podcast, é liderada pela professora doutora Rejane Lira, do Instituto de Biologia, e pela professora doutora Simone Bortoliero, da Faculdade de Comunicação, ambas da Universidade Federal da Bahia. Completam a equipe os bolsistas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq, a jornalista Mariana Alcântara e o biólogo Nestor Oliveira Júnior.